Olá, amados irmãos, eu sou o Sérgio Berinelli, do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Diocese de São Carlos. Venho nesse vídeo mostrar para vocês mais um dos temas da formação do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Nós gravamos uns tempos atrás 5 vídeos falando da ação extraordinária do demônio, as formas de ação do demônio na vida das pessoas. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês o perfil das pessoas que são atormentadas, atacadas de alguma forma pelo demônio. Para passar esse vídeo para vocês, eu vou me embasar na formação que eu tive com o exorcista português, o padre Duarte Lara. Tivemos uma formação na Canção Nova há uns meses atrás. E também da minha experiência de atendimentos com pessoas atormentadas espiritualmente. Então, você possa prestar bastante atenção, que é muito importante a gente entender a ação do inimigo em nossas vidas, que muitas vezes passa desapercebida. Então, o primeiro ponto, as pessoas que estão mais sujeitas ao ataque do demônio. Eu elenquei aqui 8 coisas, vou tentar ser breve, para que você possa entender e, acima de tudo, para que a gente possa nos defender dessa ação do mal com a solução que Deus nos dá. Tá? Então, o primeiro ponto, a primeira pessoa que está mais sujeita ao ataque do inimigo: católicos não praticantes. São aqueles que são batizados, recebem os sacramentos, mas mais por tradição, mas não são levados a uma vivência desses sacramentos, uma participação ativa de busca de comunhão com Deus, da vivência dos sacramentos, da participação na Santa Missa, vida de oração. Então são as pessoas que são católicos ali por tradição, porque receberam os sacramentos ali, mas que não vivem essa fé, não praticam. Então são pessoas que caminham na escuridão mesmo sem saber disso. E o inimigo acaba agindo na vida dessas pessoas, muitas vezes sem que elas percebam. E muitas vezes começam a sofrer esses ataques, essas ações extraordinárias na vida dela. Então o primeiro ponto, primeiro perfil de pessoas e católicos não praticantes. Segundo, pessoas que ainda não viveram uma experiência, um encontro verdadeiro com o Senhor. O encontro com Jesus, gente, ele transforma a nossa vida. Nós podemos ver nas passagens bíblicas aquelas pessoas pecadoras, pessoas que estavam ali numa vida totalmente errada. Quando viviam o encontro com o Senhor, a vida dessas pessoas era transformada. Podemos pegar como exemplo a mulher adúltera, o cego Bartimeu, Zaqueu, que quando se encontraram com Jesus, mudaram, abandonaram a vida velha de pecado e passaram a viver uma vida nova na presença do Senhor, no seguimento verdadeiro a Jesus. Então as pessoas que não viveram esse encontro também estão propensas, estão abertas à ação do mal. Por quê? Porque o pecado, as coisas do inimigo fazem parte da vida dela, mesmo que ela não perceba. Terceiro, o padre Duarte Lara fala muito disso, que a maioria dos seus atendimentos, as pessoas que chegam ao ponto de precisar de um exorcismo, ele diz que 90% dessas pessoas foram vítimas de algum malefício, de algum mal invocado sobre a vida dessa pessoa, que muita gente não acredita, mas existe, gente. Uma invocação do espírito maligno, os trabalhos, os despachos, onde se invocam forças ocultas, forças espirituais do mal, para prejudicar uma pessoa. Então isso acontece muito, Por mais que muitas pessoas não acreditam, são incrédulas quanto a isso, estão totalmente errados. E se existe, se a pessoa está aberta para o mal, não está vivendo essa vida de comunhão, o mal invocado sobre essa pessoa acaba surtindo efeito na vida dela. Por isso é muito importante a gente lembrar o que São Paulo nos diz na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Então, quando a gente se reveste da armadura de Deus, nós resistimos a esses males que são lançados contra nós. Aí vai nos dizer, depois você vai ler para frente, nos versículos 12 seguintes, vai dizer quais são as armaduras, vai dizer ali da paz, da justiça, da verdade, da fé, da palavra de Deus, que é a nossa armadura contra o mal. Portanto, vítimas de malefício, são pessoas, são a maioria dos males, porque a pessoa não está vivendo essa comunhão com Deus. Quarto perfil, pessoas que não receberam sacramentos. Muitas pessoas isso eu vejo na minha experiência de atendimentos, pessoas que não foram batizadas, pessoas que não fizeram a primeira comunhão, crisma. Então, existem pessoas que não vivem essa comunhão com Deus, como eu disse aqui anteriormente, são pessoas que estão abertas a todo tipo de mal. Então, é muito importante encaminhar essas pessoas para os sacramentos.
Eu tenho muitas pessoas que eu tenho atendido, a gente tem encaminhado, né, para batismo, primeira comunhão, crisma, para poder viver essa comunhão com Deus. Então é outra forma, né, de abertura para o mal. Quinto ponto, quinto perfil, situações matrimoniais irregulares. Meus irmãos, isso é muito importante. Pessoas que convivem juntos, isso aí eu vejo muito nos meus atendimentos também, pessoas que chegam com sérios problemas. Aí a gente vai, né, pesquisar como está a vida da pessoa em Deus. Muitos, um grande número de pessoas vivem, né, maritalmente, vivem como pessoas casadas, mas não receberam o sacramento do matrimônio. Alguns nem impedimento para isso tem, nunca foram casados, poderiam estar casados, mas vivem, né, se juntam, muitas vezes casam só no civil, mas não recebem o sacramento que é o mais importante, né, receber a bênção de Deus, o sacramento do matrimônio. Então as pessoas que estão vivendo assim, estão vivendo em pecado mortal, e estão abertos para o mal. Quando a gente vive no pecado, nós estamos abrindo as portas do mal na nossa vida. Então essas pessoas também são pessoas que estão muito mais propensas à ação extraordinária do demônio. Então, regularize sua situação. Tem casos também que a gente atende de pessoas que estão em uma segunda união, que já se casaram, então tem impedimento de se casar novamente na igreja, que na igreja o casamento é um só. Mas, meu irmão, minha irmã, muitos casos que a gente vê são passíveis de nulidade. Então, hoje, procure um tribunal eclesiástico na sua diocese, se você está vivendo uma segunda união. E muitas vezes a igreja entende que a sua primeira união não foi válida, então há o processo de nulidade, que hoje é muito mais simples, e você pode voltar a viver na graça de Deus. Então, busque estar diante de Deus, vivendo de maneira correta, vivendo uma comunhão verdadeira com Deus. E então hoje você pode procurar o tribunal eclesiástico e resolver a sua situação. Apresenta a situação, a igreja vai estudar o seu caso e ver se é passível de nulidade. Então busque isso, que é uma forma, né, de se proteger contra todo esse mal que nós estamos falando aqui. Sexta forma, pessoas que buscam a solução dos problemas no ocultismo ou em falsas doutrinas. Quando vem um problema sobre a vida da pessoa, no desespero, muitas vezes ela vai buscar outros caminhos para solucionar o seu problema. E o inimigo, gente, ele é astuto, né? Ele vai trazer pessoas para te levar para esses caminhos no momento do desespero. Então, no momento do desespero é o momento de provar a nossa fidelidade a Deus, de nos manter diante de qualquer situação confiando naquele que nos salvou, que só dele procede as bênçãos e graças verdadeiras. Muitas vezes o inimigo engana pessoas promovendo uma falsa cura, uma falsa solução, mas depois ele destrói a vida da pessoa. Então não saia da sua igreja, da igreja católica, não saia da presença de Jesus para resolver seus problemas, senão você vai estar criando um problema muito maior. Sétimo, pessoas que vivem no pecado. Vivem numa vida de pecado, né? E hoje eu falo que o mundo, a televisão, os meios de comunicação nos tentam convencer de que o pecado não é mais pecado. Mas o pecado é uma forma de comunhão com o demônio. Aquele que aceita viver no pecado, numa situação de pecado, ele está aceitando a ação do demônio na vida dele, a comunhão com o demônio na vida dele. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos fugir do pecado como se foge de uma serpente. Nós devemos buscar viver na graça de Deus, que é isso que Deus deseja para nós. E com isso nós vamos ter a bênção de Deus e a proteção contra toda ação do mal na nossa vida. E por último, oitavo, gente, a pessoas que têm muita mágoa no coração e têm dificuldade de perdoar. Eu falo que isso é uma portona aberta para o inimigo agir, porque a mágoa ela vai destruindo os bons sentimentos que nós trazemos em nós, que é aquilo que procede de Deus. E esse sentimento da mágoa, o ódio, né, no coração, não procede de Deus, mas do inimigo. E dessa forma ele planta ali uma sementinha que vai destruindo a pessoa aos poucos. E ali a pessoa se abre para o mal, cai num desânimo, na tristeza, perde a alegria de viver. E é um prato cheio, né, uma oportunidade. O inimigo que é oportunista, ele age na vida da pessoa naquele momento. E outra coisa, o sentimento de culpa, né? Eu atendi tempos atrás uma mulher e houve uma manifestação ali diabólica na pessoa. Ela estava sofrendo, né, muitas vezes com ação extraordinária do demônio na vida dela, chegando a ter violentas manifestações. E ali a gente orando, houve a manifestação, nós oramos até acalmar, e depois o Espírito Santo nos revelou que ela tinha um sentimento de culpa muito grande em relação ao pai dela, que havia falecido. Essa mulher começou a chorar desesperadamente e depois ela nos falou do que aconteceu. Ela trazia um sentimento de culpa muito grande e aquilo foi consumindo ela, levando ela a um desânimo, e o inimigo, através desse sentimento de culpa, começou a agir na vida dela. Então, meu irmão, minha irmã, essas são, né, eu elenquei aqui 8 pontos que são aberturas para o inimigo na nossa vida. Agora, qual a solução para isso? Primeira coisa,
pessoas que eu atendo, eu percebo que muitas pessoas há muito tempo que não fazem uma boa confissão. A confissão, ela inaugura a cura, ela abre o caminho da graça de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa é fazer uma boa confissão, mas uma confissão verdadeira, com arrependimento, com propósito de mudança e conversão. Então é importante fazer uma reflexão, né? uma reflexão mesmo sobre a sua vida e poder fazer uma boa confissão com arrependimento e desejo de mudança de vida. E aí passa a viver os sacramentos, recebe a oração de libertação, porque precisa ver o desejo da mudança. Então ele recebe uma oração de libertação e passa a viver os sacramentos. Aí você vai estar buscando a armadura de Deus para a sua vida. E quando nós vivemos uma plena comunhão com Deus, o inimigo não pode nos fazer mal nenhum. Portanto, volte à vida com Deus, volte à comunhão com Deus, volte a participar da sua igreja, viver os sacramentos e buscar essa comunhão verdadeira, que aí Deus coloca uma muralha em nós e o inimigo não nos pode fazer mal algum. Então, meu irmão, minha irmã, acolha aí esse vídeo aí, reflita sobre ele e busque uma mudança de vida, busque a voltar a caminhar com o Senhor. E aí o inimigo não vai te fazer mal algum. Amém? Fica aí a dica, e espero que você tenha gostado do vídeo. Peço que, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ajuda a chegar a mais pessoas também. É muito importante também você dar o seu like, clicar no joinha aí embaixo, para que o vídeo possa ganhar relevância também. Vamos evangelizar, meus irmãos, todos nós somos chamados a isso. Deus abençoe você.